Esta fruta pode ser encontrada em cada terceiro refrigerador. No entanto, ela pode prejudicar lentamente o seu fígado. Você tenta comer de forma saudável, evita álcool e não se entrega a alimentos fritos. Mas os resultados dos seus exames ainda são preocupantes. Fadiga, sensação de peso no lado, irritabilidade. E os médicos dizem: doença hepática gordurosa. O problema não está apenas com o álcool. Mesmo alimentos saudáveis podem sobrecarregar sutilmente o fígado, especialmente após os 70 anos, quando o corpo se torna mais vulnerável. E um dos principais inimigos é uma fruta que você come, acreditando que é saudável. Ela é doce, suculenta, natural e pode causar inflamação, acumular gordura no fígado e prejudicar sua saúde por anos. Se você não fizer uma pausa, as consequências podem ir além da simples fadiga. A hepatose pode evoluir para fibrose, cirrose e até mesmo câncer. Sem dor, sem aviso. Mas há boas notícias. Existe uma maneira de proteger seu fígado e restaurar sua força. Neste vídeo, discutimos 7 alimentos que são particularmente perigosos para pessoas acima de 70 anos. Você vai descobrir o que deve eliminar da sua dieta a partir de hoje. Assista até o final. Isso pode ajudá-lo a preservar sua energia e saúde por muitos anos. Deixe-nos saber nos comentários. Com que frequência você come frutas e quais são suas favoritas? Então, vamos começar com o doce inimigo que você nunca suspeitou. Você sempre achou que as frutas secas são uma alternativa saudável aos doces. Nós pensávamos o mesmo até descobrirmos a verdade. O que você não sabia sobre o seu lanche saudável favorito? As tâmaras podem, na verdade, ser uma armadilha para o seu fígado, especialmente após os 70 anos. Você sabia que há mais açúcar em 100 gramas de tâmaras do que em metade de uma barra de chocolate? Quando você pega um punhado de tâmaras para saborear com seu chá, você está, sem saber, dando um treino extra para o seu fígado. Acontece que a frutose das tâmaras é quase totalmente processada pelo fígado. Não faça isso com você mesmo. Seu fígado pode sofrer com o excesso de açúcar ainda mais rápido do que você imagina. Pesquisadores provaram que o consumo regular de uma grande quantidade de tâmaras, especialmente com baixa atividade física, aumenta significativamente o risco de doença hepática gordurosa. Isso não é apenas uma teoria. Grandes estudos mostraram que indivíduos mais velhos podem rapidamente acumular gordura no fígado devido ao excesso de consumo de tâmaras, levando a sintomas como fadiga, sensação de peso no lado direito e perda de apetite. Uma história que poderia acontecer com qualquer um. Ela comia tâmaras todos os dias e não entendia por que se sentia pior a cada mês que passava. Acontece que o problema estava com suas amadas frutas secas. Mas há boas notícias. Como você pode aproveitar os benefícios das tâmaras sem prejudicar seu fígado? Apenas conheça seus limites. 23 unidades por dia e apenas como parte de uma dieta equilibrada. Não substitua as tâmaras por doces todos os dias. Deixe que elas sejam um agrado ocasional e não um hábito perigoso. Não se deixe enganar pela doçura tentadora deles. Se ao menos você soubesse disso mais cedo. Em seguida, vamos explorar qual produto tem um impacto ainda mais significativo no fígado. Você pode ficar surpreso. Em quinto lugar, temos uma verdadeira armadilha para milhões de famílias: a margarina e os produtos de panificação feitos com ela. Você sabia que apenas um pãozinho amanteigado
pode representar uma ameaça invisível ao seu fígado. Lembre-se do conforto, o cheiro de doces quentes que você assa para seus entes queridos, tradição, calor, carinho. Mas aqui está um fato inesperado. Por baixo daquela crosta dourada, muitas vezes se encontra o principal inimigo do fígado, a margarina com gorduras trans. Poucas pessoas percebem que até mesmo um pequeno pedaço de produtos de panificação industrial feitos com margarina pode se acumular no fígado por anos. Não cometa este erro. Não acredite que a margarina é inofensiva. Ela costumava ser vista como uma alternativa saudável e acessível à manteiga. Mas agora, a ciência está dizendo o contrário. Pesquisas mostraram que a maioria dos tipos de margarina contém ácidos graxos trans. Isso não é gordura comum. São moléculas artificialmente modificadas que o corpo não consegue decompor. Aqui está um fato. A Associação Americana do Coração alerta que até 23 gramas de gorduras trans por dia aumentam o risco não apenas de ataques cardíacos, mas também de doença hepática gordurosa. Imagine, seu fígado é uma pequena fábrica. Ele já está funcionando 24 horas por dia e as gorduras trans sobrecarregam-no, causando inflamação e acúmulo de gordura nas células. E aqui está o paradoxo. Você está saboreando um doce, enquanto uma doença se aproxima silenciosamente, sem dor ou sintomas óbvios. Às vezes, anos se passam e só então um médico finalmente dá o diagnóstico: doença hepática gordurosa. Por que os adultos mais velhos são considerados uma zona de risco especial? Acontece que, à medida que envelhecemos, as enzimas do fígado se tornam mais fracas, e até mesmo um pequeno doce com margarina pode ser um desafio para o seu corpo. Se você tivesse sabido disso antes, provavelmente teria se perguntado: ainda vale a pena comprar bolos industrializados? Na Europa e nos Meilleur Rousseau, a margarina industrial já está proibida. Você sabia que as gorduras trans estão diretamente ligadas à síndrome metabólica e podem acelerar a progressão da doença hepática gordurosa? Pesquisadores de Harvard não têm dúvidas sobre isso. Como se proteger e proteger seus entes queridos? Você pode se surpreender com a facilidade. Leia os ingredientes, escolha produtos de confeitaria caseiros feitos com manteiga ou óleo vegetal prensado a frio. E para o chá, experimente frutas secas, nozes ou chocolate amargo. Seu fígado merece o melhor. Não deixe que inimigos ocultos roubem sua saúde. Lembre-se, a causa da doença hepática gordurosa, a margarina e os produtos de confeitaria feitos com ela, pode ser bastante enganosa. Ainda restam 4 produtos, e eles são os mais inesperados. Produto trimestral: manga, brilhante, suculenta, como um pedaço de sol no seu prato. Quem diria que esta fruta poderia ser uma armadilha doce para o seu fígado, especialmente se você tiver mais de 70 anos? Você sabia que por trás deste exterior exótico pode estar escondida uma verdadeira ameaça à sua saúde? Não faça isso com mangas. Pode prejudicar seu fígado se você não tiver cuidado. Porque uma fruta saudável se torna uma inimiga, especialmente se você tem mais de 70 anos. Deixa eu te contar uma coisa. Cada pedaço de manga tem uma colherada cheia de açúcar. Poucas pessoas sabem que 100 gramas de manga contém até 15 gramas de açúcar. Isso é quase como metade de um tablete de chocolate, mesmo que pareça que a fruta é muito mais saudável. O que você talvez não saiba sobre a frutose é que, ao contrário da famosa glicose, ela é processada principalmente pelo seu fígado.
Se você gosta de se deliciar com frutas inteiras, especialmente à medida que envelhece, seu fígado pode ter dificuldades para acompanhar e começar a armazenar gordura dentro dele mesmo. Cientistas provaram que o excesso de frutose é um dos principais fatores desencadeantes da doença hepática gordurosa. Uma história sobre como uma fruta arruinou a saúde. Lembre-se de uma noite de verão, seus netos e uma cesta de frutas. Você se entrega a mangas, sem saber que seu fígado está trabalhando em dobro. No começo, apenas um pedacinho, depois mais. Ano após ano, o médico me informa com tristeza durante o ultrassom. Doença hepática gordurosa. Se ao menos você tivesse sabido disso há 5 anos, à medida que envelhecemos, o fígado se torna menos resiliente, a atividade das enzimas diminui e o metabolismo desacelera. Isso é particularmente perigoso para aqueles que estão acima do peso, têm diabetes ou sofrem de síndrome metabólica, já que cada dose extra de frutose é como adicionar combustível ao fogo. Você sempre acreditou que as frutas deveriam ser saudáveis, e você estava certo. Mas as mangas são a exceção. Quando uma fruta inteira se transforma de uma fonte de vitaminas em uma ameaça ao fígado, especialmente quando isso se torna um hábito diário. Como aproveitar os benefícios da manga sem os riscos? Simplificando, uma pequena fatia em uma salada é perfeita, mas não transforme mangas em um lanche comum, especialmente se você já tem problemas com os níveis de açúcar no sangue ou com a saúde do fígado. Nutricionistas confirmam que é melhor alternar a manga com frutas menos doces e, ocasionalmente, substituí-la por vegetais. O principal é cuidar de si mesmo. Deixe que as mangas sejam uma pequena celebração, não um hábito perigoso. Até as frutas mais bonitas podem ser traiçoeiras, especialmente quando a moderação é esquecida. Terceiro lugar, salsichas e carnes processadas. Os destruidores silenciosos do seu fígado que você nunca soube. O que você não sabia sobre suas salsichas favoritas? Elas podem, lenta mas seguramente, comprometer a saúde do seu fígado, mesmo que você ache que está comendo apenas em moderação. Por que um sanduíche aconchegante com presunto defumado pode levar a problemas que você só descobrirá quando for tarde demais? Não faça isso com a sua dieta. Isso pode prejudicar seu fígado. Salsichas e carnes defumadas são muito mais do que apenas carne. Elas são uma mistura poderosa de gorduras saturadas, sal, conservantes e produtos químicos ocultos que surgem durante o processo de defumação. Eles são o inimigo insidioso que trabalha contra o seu fígado todos os dias. Qual é o perigo oculto e por que você deve ter cuidado? Gorduras saturadas. A maionese e a manteiga estão longe de ser as únicas fontes de gorduras pesadas. Salsichas, cachorros-quentes e bacon, todos contribuem para sobrecarregar o fígado. Quando há gordura demais, as células do fígado começam a armazená-la dentro de si mesmas. Este é o primeiro passo em direção à doença do fígado gorduroso, e você pode nem sentir dor. Sal e conservantes. Não deixe que a cor rosa te engane. São os nitritos na composição que formam nitrosaminas, substâncias que aumentam a carga tóxica no fígado e podem levar a sérios problemas de saúde. Fumar. Alimentos defumados podem parecer incrivelmente apetitosos, mas por trás de seu aroma convidativo estão substâncias nocivas como alcatrão e fenóis que podem irritar e envenenar o corpo. Fato:
Estudos mostraram que pessoas que consomem regularmente salsichas e hot dogs têm quase o dobro de chances de sofrer de doença hepática gordurosa não alcoólica, em comparação com aqueles que os evitam. Muitas pessoas acreditam: um sanduíche não vai fazer mal. Mas essa é uma concepção errônea perigosa. Porções regulares, embora pequenas, de linguiça ou carnes defumadas são como gotas d'água que lentamente enchem um recipiente ao longo do tempo. E em breve, seu fígado está sobrecarregado, enquanto você permanece alheio ao problema iminente. E se você pudesse estar mais próximo de uma saúde perfeita, simplesmente trocando algumas fatias de linguiça por um pedaço de peito de frango cozido? Como desfrutar de sabor e satisfação sem riscos? Opte por peito de frango, vitela ou peru, assados ou no vapor. Se você decidir se dar um presente, tenha certeza de adicionar o máximo de vegetais frescos possível à sua linguiça. A fibra ajuda a neutralizar algumas substâncias nocivas. Lembre-se, o fígado não dói até que a situação seja crítica. Não espere por sinais de alerta. Tome medidas proativas. Elimine carnes processadas em excesso e alimentos defumados da sua dieta, e você ficará impressionado com a facilidade com que pode se sentir leve, cheio de energia e confiante em relação ao futuro. Ainda precisamos identificar os 2 últimos alimentos mais perigosos para o fígado, e o líder final deste anti-ranking está prestes a ser revelado. O segundo produto na nossa lista de perigos para o fígado é a melancia. E aqui está algo que você não sabia sobre isso. É difícil acreditar que alguém entre nós não tenha lembrado com carinho aquelas fatias suculentas e geladas no meio de agosto. Reuniões familiares, risadas. E o que poderia ser mais seguro do que uma doce melancia em sua casca listrada? Mas cuidado, não cometa o erro com a melancia. Seu fígado pode não te perdoar. Você pode se surpreender, mas este favorito do verão pode impactar seriamente a saúde do fígado, especialmente após os 70 anos. Por que isso acontece? De forma simples. Existem 67 gramas de açúcares puros, principalmente frutose e glicose, em cada 100 gramas de melancia. Mas quem come apenas 100 gramas? Durante a temporada, podemos facilmente consumir de 700 a 800 gramas de uma vez. Isso equivale a 50 a 60 gramas de açúcar, quase todo o limite diário. Veja como funciona. À medida que envelhecemos, o fígado perde sua força anterior. O metabolismo desacelera e a capacidade de processar açúcares diminui. O excesso de frutose é convertido em gordura diretamente nas células do fígado, levando ao desenvolvimento da doença hepática gordurosa. Acontece que até a melancia diet pode ser uma causa de fígado gordo oculto. Você já se encontrou em uma situação assim? Verão está quente e tudo o que você quer é beber. Mas há uma enorme e tentadora melancia na mesa. Parece que você pode comer à vontade. Afinal, não é bolo. Mas depois de algumas horas, uma sensação de peso e fadiga aparece. E de repente, os exames mostram enzimas hepáticas elevadas. Ela clama por ajuda, enquanto nós pensamos que estamos fazendo tudo certo. Pesquisadores confirmam que, para indivíduos idosos com distúrbios metabólicos, até mesmo alimentos saudáveis como melancia podem causar picos nos níveis de açúcar no sangue e aumentar a carga sobre o fígado. Portanto, se você já tem uma predisposição para a doença hepática gordurosa, uma fatia a mais pode representar um risco significativo. Mas há boas notícias. Você pode se proteger de uma maneira muito simples. Como?
Basta consumir 2 pequenas fatias, cerca de 150 a 200 gramas por dia. E a melancia continuará sendo um prazer do verão sem consequências negativas. Lembre-se, o terceiro item na lista dos piores alimentos para o fígado é a melancia. Seu perigo está no fato de parecer inofensiva, mas pode facilmente levar ao consumo excessivo de açúcar oculto. Você ainda não sabia disso? Agora você sabe. Verifique seus hábitos e deixe seu fígado mantê-lo feliz por muitos anos. O álcool ocupa o primeiro lugar em nossa lista de preocupações. Surpreendente! Muitas pessoas acreditam que tomar alguns copos de vinho para abrir o apetite ou desfrutar um pouco durante as celebrações é inofensivo. Mas aqui está algo que você talvez não saiba sobre o álcool. Mesmo quantidades modestas podem prejudicar silenciosamente seu fígado, especialmente à medida que você envelhece. Não cometa esse erro. Seu fígado não perdoa descuidos. Você sabia que o seu fígado é o seu filtro e protetor pessoal, funcionando 24 horas por dia? Ele neutraliza toxinas, decompõe gorduras e regula o metabolismo. Mas o álcool é um destruidor astuto. Ele infiltra-se nas células do fígado, prejudica sua função e faz com que o órgão armazene gordura em vez de degradá-la. O resultado é a doença hepática gordurosa, muitas vezes sem dor ou sintomas óbvios. Somente exames laboratoriais podem revelar um quadro preocupante quando tudo parece estar bem. Estudos confirmaram que consumir até 20 gramas de álcool puro por dia, que é apenas uma taça de vinho, ou 50 ml de uma bebida destilada forte, aumenta significativamente o risco de desenvolver doença hepática gordurosa. E se você tiver mais de 70 anos, o risco dispara, porque o fígado perde sua capacidade de desintoxicação eficaz à medida que envelhecemos, e porque as células se tornam mais vulneráveis. Agora imagine isso. Toda vez que você levanta um copo em um brinde à saúde, você desencadeia uma cadeia de processos que lentamente danificam seu fígado por dentro. A pele amarelada, a fadiga e uma sensação de peso na parte superior direita do abdômen são todos sinais de alerta que muitas vezes são ignorados. Poucas pessoas percebem que o consumo regular de álcool pode enfraquecer as defesas imunológicas do fígado, tornando-o vulnerável até mesmo a infecções inofensivas. Porque um pouco é uma armadilha perigosa. O álcool não apenas prejudica o metabolismo das gorduras, mas também induz estresse oxidativo. Compostos nocivos se acumulam no corpo, danificando as membranas celulares e acelerando a morte das células do fígado. E quando você adiciona peso excessivo, comer em excesso e um estilo de vida sedentário, a doença avança a uma taxa muito mais rápida. A Associação Europeia para o Estudo do Fígado, juntamente com instituições líderes como a Clínica Mayo e a Harvard Health Publishing, é unânime. Para prevenir a doença hepática gordurosa na idade adulta, é essencial evitar completamente o álcool ou limitá-lo ao máximo. Menos é mais. Especialmente se você já tem problemas no fígado, glicemia alta, sobrepeso ou se está tomando medicamentos que sobrecarregam o fígado. Se você soubesse disso há 5 anos, seu fígado já poderia ter agradecido com muito bem-estar, vitalidade, energia e até mesmo um sono melhor. Experimente trocar seu ritual habitual de tomar um shot por uma xícara de chá de ervas aromático, um copo de água com limão ou um pouco de kefir. Você vai se surpreender com a facilidade de sentir um aumento de energia.
Deixe o álcool ser apenas uma fase passageira ou desapareça completamente da sua vida. Afinal, saúde e longevidade são muito mais prazerosas do que prazeres efêmeros. Não deixe que o álcool se torne seu inimigo oculto. Cuide de si mesmo com amor e compaixão. Este é o bloco final da nossa análise, e ele tem o potencial de mudar sua perspectiva sobre produtos do dia a dia. Poucas pessoas percebem que, à medida que envelhecemos, até mesmo alimentos familiares exigem atenção especial. Consultas regulares, conversar com seu médico e fazer escolhas informadas hoje são as chaves para a sua saúde amanhã. Pesquisas da Clínica Mayo confirmam que uma alimentação saudável é a melhor maneira de prolongar a saúde do fígado. Imagine se você pudesse viver por muitos anos livre de fadiga e doenças. Tudo começa com as escolhas que você faz hoje. Que sua mesa se torne um lugar de força e carinho, em vez de uma armadilha cheia de enganos. Cuide de si mesmo. A alimentação consciente é a forma mais fácil de se manter energizado e aproveitar a vida todos os dias.